Muito bem, já estamos na pausa do café e essa semana tivemos muitas perdas humanas. Só no acidente com o ônibus em Minas Gerais, 18 alagoanos morreram. Mas de fato, diante de tudo isso, como superar a dor da perda? Esse é o tema de hoje do nosso Pausa do Café com a nossa psicóloga, a doutora Solange Guastaferro. Prazer revê-la, doutora Solange, bem-vinda. Prazer é meu, bom dia, Tiago, bom dia a todos, que nos assistem. Um assunto delicado, difícil, mas que a gente vai tentar trazer aqui uma forma de como lidar com isso, Seria ressignificar, se essa é a palavra correta? É ressignificar o luto, na verdade, Porque assim, o ser humano, ele tem dificuldade de lidar com perdas, Sejam elas quais forem, principalmente da morte, mas porque a morte é um dos 5 maiores medos da população mundial, Então, e assim, a gente tem medo de lidar com isso. E quando isso acontece, como fazer, Assim, acho que essa é a pior dor que a gente pode ter, o ser humano, apesar de a gente saber que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Verdade. Mas a gente tem dificuldade de lidar muito com isso, de lidar com a morte, em si. Como é que a gente pode, de fato, procurar entender essa situação? É claro que isso vai variar de pessoa para pessoa e condições externas também podem ter algum tipo de influência nesse sentido. Mas, de uma maneira geral, como é que a gente pode lidar com esse sentimento? Acho que a primeira coisa que a gente recomenda é aceitar os sentimentos que a gente está sentindo, Eu acho que os primeiros sentimentos que vêm, é frustração, é raiva, é descontentamento, é vontade de chorar, tristeza. Tem que aceitar, Não adianta lutar contra isso. Uma das maneiras de a gente começar a enfrentar isso é o enfrentamento mesmo, Eu tenho que lidar com isso, porque acho que a primeira coisa que vem na cabeça é a raiva, A gente fica de mal até com o universo, Por que aquilo foi acontecer, Exato. E isso vale para várias perdas, Várias coisas, sair de um casamento, perder um trabalho e principalmente o luto da morte, realmente é o que a gente tem mais dificuldade. Mas assim, é aceitar que a gente está sofrendo, E que tá certo chorar, tá certo... Viver o luto. Viver o luto. Seria uma saída? Deixar vir o luto mesmo, viver aquele momento? Deixar, isso. E o primeiro momento é aceitar mesmo isso, a tristeza, a raiva, Depois, passado algum tempo, a gente vai ter que buscar, se a gente não está conseguindo sozinho, buscar ajuda, Conversar com alguém. Porque às vezes a solidão faz com que a gente tenha pensamentos distorcidos, E quando a gente divide, quando a gente conversa com alguém que a gente fale dos nossos sentimentos, a gente começa a ter clareza das coisas que estão acontecendo, que aconteceram. Doutora Solange, a senhora acredita que de fato existe uma linha muito tênue aí, muito fina entre viver esse luto e de repente esse luto se transformar em uma depressão, ser o start para uma depressão, algo muito pior e permanente, não é? Como é que a gente deve ficar atento a isso? Então, a gente costuma dizer, nós psicólogos, que o luto é como uma montanha-russa, Horas você está bem e horas você não está, Horas você consegue racionalizar e outras horas não. E isso leva um tempo, Para cada pessoa, a gente não pode dizer assim, vai ser 1 ano, vai ser 6 meses, vai ser... Não, Cada pessoa... Não é receita de bolo, Não é receita de bolo, mas a gente tem que ficar atento, assim, a alguns sinais. A pessoa não consegue desfazer das coisas daquela pessoa, não consegue desfazer o quarto, não consegue desfazer os bens, os bens pessoais, algo pessoais. Isso já é um indício de que a coisa não está sendo racionalizada, que não está sendo, o luto não está sendo fechado, porque é um processo, Então a gente precisa ajudar essa pessoa para realmente não cair, nessa depressão profunda. Qual seria o caminho da gente transformar essa dor em uma saudade?
Porque a saudade é boa de sentir. Isso, não é? é. Quando a gente sente saudade daquilo que a gente gosta. Isso. Não é? Então, aí o processo é esse, né? A gente vai caminhando para chegar nesse ponto, né? Porque o primeiro momento a gente lembra da morte, como foi a morte e tal. E depois a gente começa a entender que nada do que a gente fizer, nada do que a gente deixar de fazer vai trazer a pessoa de volta. Nada. E aí a gente tem que tocar a vida, né? Por mais difícil que ela seja, a gente tem que tocar sem a presença física daquela pessoa. Aí vão vir as memórias boas, de como ria, de como falava, do que gostava, né? E a gente nunca vai deixar a gente não tem uma tecla na nossa cabeça e deletar a pessoa. Não é para isso, né? Não é isso. A gente vai lembrar do legado que essa pessoa deixou, né? Das coisas boas que ela nos deixou, né? Se for um pai, uma mãe, a educação que ele nos deu, as risadas que nós demos juntas, enfim, né? Isso que a gente vai transformar, né, a dor numa saudade saudável, né? Numa coisa saudável e não doentia. Verdade, né? verdade. Isso que é aí a gente já fala que fechou o luto, né? Fechou, né, o período de luto. Isso não significa que a gente deixou de amar, ou está desrespeitando a memória, né? Não. Alguma coisa nesse sentido, porque ainda tem gente que pensa dessa forma, né? É. A gente precisamos entender que o show não pode parar. Isso, né? E que a morte faz parte da vida, né? Não tem por onde, né? Só que assim, eu costumo dizer o seguinte para as pessoas enlutadas, né? Existe um começo, um meio e um fim. Só que entre o começo e o fim, a gente tem que viver, né? Assim, né? Viver plenamente. E as pessoas têm que acreditar nisso, né? É verdade, e tentar ressignificar. E todo dia é um dia a ser vivido. Né? Mas as pessoas enlutadas têm que pensar, sabe, a mensagem que eu deixo, que vai passar, né? Vai passar a dor, vai passar a raiva, vai passar. E vai ficar o legado dessa pessoa que se foi, ou da coisa que a gente acabou perdendo. Gilberto Gil, em uma das suas canções, diz assim: tem que morrer para germinar. Isso. Né? Eu levo muito isso na prática. Eu acho que é preciso muitas vezes morrer no sentido, né, genérico, no sentido figurativo, para a gente poder germinar, virar borboleta, reviver e sair voando e buscando novos objetivos. É isso mesmo. É isso. Obrigado, doutora Solange. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, agradeço a todos que nos assistem, que falam, que mandam mensagem, te vi e tal, foi ótimo. Muito bacana esse feedback mesmo. E as pessoas que perderam os meus sentimentos, né, essa tragédia do ônibus, né, meus sentimentos muito grandes, e qualquer coisa a gente está aqui para ajudar. É verdade, com certeza. Doutora Solange, mais uma vez, muito obrigado, viu, por esse carinho, sempre muito elegante, tá? Até semana que vem. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão eterna da gente.